Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler os 3 últimos capítulos do Evangelho de Lucas. Vamos terminar mais um evangelho hoje e amanhã, pela graça de Deus. Começamos o quarto evangelho, que é o Evangelho de João. Hoje vamos ler o capítulo 22, 23 e 24 de Lucas. Capítulo 22, nós temos aqui o capítulo 22, a última ceia acontecendo, a prisão e o julgamento de Jesus. Do verso 1 ao verso 6, o verso 1 começa assim: Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, e o chefe do sacerdote, os mestres da lei, estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Verso 3: Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. O verso 1 ao 6 nos mostra a conspiração para matar Jesus. Nós temos aqui os líderes religiosos, eles já haviam pensado em fazer isso, Jesus sempre declarando que ainda não era o tempo, mas aqui a gente chega no momento certo. Olha a informação, era a festa da Páscoa. Lembra quando Jesus começa o seu ministério? João Batista vai olhar para ele e dizer assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A festa da Páscoa era a festa onde o Cordeiro de Deus era imolado. Onde o Cordeiro era imolado. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Então nós temos religiosos conspirando em matar Jesus, mas eles têm medo da multidão que seguia. Você vai lembrar que Jesus entra em Jerusalém e a multidão recebe ali como realmente um rei, como Messias. E aí nos fala de Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, um dos 12, e ele concorda em trair Jesus e procura uma oportunidade para entregá-lo, sem a presença da multidão. O verso 7 ao verso 23, verso 7, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, ou seja, chegou o dia da Páscoa, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascual. Jesus é o Cordeiro Pascual. Então, a última ceia, Jesus vai enviar Pedro e João para preparar a Páscoa. A Páscoa está lá em Êxodo capítulo 12, é a primeira Páscoa que é instituída e vira uma festa que todo ano todo judeu deve celebrá-la. E aí, durante a ceia, Jesus institui a Santa Ceia. Essa ceia que nós participamos, comemos do pão e do cálice e fazemos isso e devemos fazer isso até a volta de Jesus. Ele vai dar aos discípulos o pão e o vinho. Quando nós estivermos lendo a carta de 1 Coríntios, é o texto que eu uso muito aqui na igreja, capítulo 11, verso 23, para falar da ceia, e ele vai dizer que o pão simboliza o seu corpo e o sangue, que seria oferecido em sacrifício, né, é simbolizado pelo cálice, pelo vinho aqui. Jesus anuncia que um deles o trairá e os discípulos ficam perplexos. É interessante que Jesus sabe que Judas vai traí-lo, mas Jesus permite que Judas esteja na mesa da ceia. O verso 24 ao verso 30, nós vamos ver aqui, verso 24 ao verso 30, os discípulos, uma disputa entre os discípulos sobre quem seria o maior. Deixa eu ler o verso 24 para você, verso 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Num momento tão importante para Jesus, um momento tão importante, olha onde está a cabeça dos discípulos. Os discípulos, eles discutem sobre quem é o maior no reino de Deus. E aí Jesus vai ensiná-los que o maior é aquele que serve e promete aos discípulos um lugar em seu reino. Gente, essa mensagem de Jesus ela é muito importante. Se eu quero seguir o modelo de Cristo, o modelo é esse. Eu vou servir. Aí eu quero ser grande, então sirva. Quanto mais você servir no reino de Deus, maior você será. Pastor, dentro do reino de Deus parece que é totalmente ao contrário a esse mundo que nós estamos vivendo. Sim, é totalmente ao contrário. Então, se eu quero ser o maior, eu devo servir. O verso 31 ao 34, nós temos um momento onde Deus vai falar sobre Pedro, que Pedro o negaria. E aí Jesus alerta Pedro de que Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas que ele orou por Pedro, e aí Pedro vai prometer fidelidade, mas Jesus prediz que ele negará
negará Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Gente, eu olho para essa história de Pedro e eu acho ela assim tão pertinente, porque ela fala tanto comigo e com você. Por quê? Porque vemos a realidade de Jesus alertando Pedro. Jesus alertando Pedro. E Jesus está dizendo assim: eu intercedi por você. Já vemos Jesus como esse grande intercessor. Vamos ver isso nas orações de Jesus, que ele vai realizar não só pelos discípulos, mas por mim e por você. E na carta aos Hebreus, que nós vamos ler mais à frente, Jesus é apresentado como esse intercessor que está diante do trono, orando por mim e orando por você. Mas quando Jesus fala com Pedro, Pedro bate no peito dizendo: não, eu vou ficar firme. Tome muito cuidado, porque nós ouvimos Deus, Deus fala conosco, mas nós ainda andamos na teimosia do nosso coração. Verso 35. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhe disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem, e também o saco de viagem. E se não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente? É suficiente, respondeu ele. É muito interessante esse texto, por quê? Porque nós vamos ter Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus preso, vamos ver Pedro usando a espada, Jesus repreendendo. Então, Jesus está falando de uma realidade onde o noivo vai ser tirado. E os discípulos não entenderam que o que estava aproximando era o momento da morte de Jesus. Ou seja, eles precisavam entender que o cenário estava mudando. E os discípulos têm essa dificuldade, nós vamos ver quando chegarmos em Atos, que os discípulos ainda estão esperando uma realidade de um reino político. E Jesus vai apontar para eles que a interpretação deles está totalmente equivocada. Verso 39 ao 46, nós temos a oração no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, e aí Jesus vai ao monte para orar, e Jesus ora intensamente, ele pede ao Pai que, se possível, remova esse cálice, o cálice do sofrimento, mas ele vai submeter à vontade de Deus. Ele vai dizer: seja feita a tua vontade. Esse momento era o momento que os discípulos deveriam estar vigiando com Jesus, mas eles vão ser tomados pelo sono. Ou seja, eles vão deixar Jesus nesse momento sozinho. Verso 47 ao 53, nós temos aqui a prisão de Jesus. Então, o momento que Jesus é preso. Então, Judas chega com uma multidão armada e beija Jesus para identificá-lo. Você percebe que Jesus é tão simples, tão simples, tão simples, que é necessário que Judas o identifique para ele ser preso. Aí Jesus é preso e Pedro vai tentar defendê-lo. Ele vai cortar a orelha de um dos guardas, que é Malco, mas Jesus repreende a violência e ele cura a orelha de Malco. Verso de número 54 ao 62, nós temos o momento que Pedro vai negar Jesus. O Pedro, que foi alertado por Jesus, mas bateu no peito e disse não. E agora o que Jesus falou está se cumprindo. Guarde isso no seu coração. Quando Deus fala, ouça, não questione, não duvide. Quando Deus falar, siga a orientação de Deus, siga a orientação de Deus. E aí nós temos o verso 63 ao 71, que é a zombaria e o julgamento de Jesus. Jesus vai ser ridicularizado, vai ser espancado pelos guardas, e aí no tribunal do Sinédrio, ele confirma ser o Filho de Deus, o que leva os religiosos a acusá-lo de blasfêmia. Blasfêmia. Quando lemos nos evangelhos, não só aqui em Lucas, o julgamento de Jesus foi totalmente errado. Foi à noite, na casa do sumo sacerdote, e quando a lei dizia que esse julgamento deveria ser no templo. Vamos para o capítulo seguinte, capítulo 23. Capítulo 23, nós temos aqui o cenário da crucificação de Jesus. O verso 1 até o verso 12, nós temos Jesus perante Pilatos e Herodes. Então, Jesus é levado diante das autoridades civis, que
inicialmente não vão encontrar culpa nenhuma em Jesus, porque não tinha culpa. Ele não tinha pecado. E ao saber que Jesus era da Galileia, Pilatos o envia a Herodes, que estava em Jerusalém. Herodes, curioso, faz perguntas a Jesus, mas Jesus permanece em silêncio. Eu gosto muito da expressão que Jesus foi como ovelha muda à morte, a ovelha muda à cruz. Então, Herodes e os seus soldados o desprezam, e aí ele vai ser enviado de volta a Pilatos. E aí nós temos aquele cenário que Pilatos vai lavar as mãos. Verso 13 a 25 é a sentença de morte. Por mais que Pilatos tenha convicção da inocência de Jesus, ele vai ceder à pressão da multidão e entrega Jesus para ser crucificado. E no lugar de Jesus vai ser liberto um criminoso chamado Barrabás. Perdão, um criminoso chamado Barrabás. Ou seja, a multidão que um dia anterior estava clamando Jesus como rei, como Messias, agora está trocando ele por um criminoso. Verso 26 ao 38, nós temos a crucificação de Jesus. Esse é o momento da morte de Jesus. É o momento que ele é levado ao Gólgota e no caminho, Simão de Cirene é obrigado a carregar a sua cruz. No Calvário, ele é crucificado entre dois criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. E aí Jesus vai orar e dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A multidão e os líderes zombam de Jesus, desafiando a descer da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Você vê que até no momento final, por meio da multidão, o que Satanás quer é tocar na identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Se tem algo que você deve proteger e ter muita clareza, é a sua identidade como Filho de Deus. Verso 39 a 43 fala do ladrão da cruz. É um dos criminosos que estão ao lado de Jesus, zombam dele, mas o outro vai pedir que Jesus lembre dele quando entrar no seu reino. E a resposta de Jesus é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus inaugura o paraíso com um ladrão. Olha o poder da graça de Deus. Não é mérito, não é mérito. A salvação não vem por obras, a salvação vem por fé. Verso 44 ao 49 é a morte de Jesus. Ao meio-dia, a escuridão vai cobrir a terra por 3 horas. E às 15 horas, Jesus vai clamar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quero te lembrar que Jesus tinha dito assim: ninguém tira a minha vida, eu a entrego, eu a dou. Então ninguém poderia matar Jesus. Por quê? Porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte, mas ele não tinha pecado. Então ele não podia receber o salário da morte. Mas ele entrega. Por quê? Porque a sua morte foi uma oferta pelo meu pecado e pelo seu pecado. E aí o centurião romano declara que Jesus era um homem justo. E aí chegamos no final, que é o verso 50 ao 56 do capítulo 23, que é o sepultamento de Jesus. E aqui nós temos dois homens, José de Arimateia, que é membro do Sinédrio e discípulo secreto de Jesus, e ele pede o corpo, né, de Jesus, e ele vai sepultar em um sepulcro novo. Verso 50, deixa eu ler aqui com você, aqui, ó. Havia um homem chamado José, membro do conselho, como eu falei, membro do conselho, que não tinha consentido na decisão de procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, da Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E aí então desceu, o preparou. Quando a gente vê essa mesma passagem lá em João, capítulo 19, você vai ver que José de Arimateia também estava acompanhado de um outro doutor da lei. E eu deixo para falar isso com você lá no capítulo 19 de João, próximo livro que vamos ver. Então Jesus é sepultado nesse sepulcro. E aí nós temos o capítulo 24. Capítulo 24 fala da ressurreição de Jesus e a grande comissão. Então Jesus morre na sexta-feira de Páscoa, e ele ressuscita no domingo de Páscoa. Então, verso 1 ao 12, nós temos aqui a descoberta do túmulo vazio,
no domingo de manhã, porque as mulheres tinham seguido e visto onde Jesus foi sepultado no domingo. E por que elas vão no domingo? Porque no sábado era o dia do descanso. No domingo de manhã, as mulheres vão ao túmulo de Jesus com especiarias, com o propósito de embalsamar o seu corpo, e aí dois anjos aparecem e anunciam que Jesus ressuscitou. Elas vão retornar aos apóstolos trazendo essa notícia, e aí vamos ver Pedro correndo ao túmulo, e ele encontra os lençóis de linho, mas ainda não compreendeu que Jesus ressuscitou. Verso 3 ao 35, verso 3 ao 35, nós temos os dois discípulos no caminho de Emaús. Essa passagem é muito linda, porque Jesus havia dito para eles permanecerem lá, mas eles vão tomar um caminho para Emaús, provavelmente diante da pressão que havia, o fato de Jesus ter morrido, ou seja, a esperança deles tinha acabado, e eles vão discutindo sobre os eventos que acabaram de acontecer, a morte de Jesus. E Jesus aparece nessa caminhada com eles, e à medida que Jesus vai falando a respeito dele, Jesus, o que os profetas e a lei diziam, a Bíblia diz que o coração deles queimava. E assentado à mesa, porque eles vão constranger Jesus a entrar, assentado à mesa, na forma que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. E aí a Bíblia diz que Jesus desaparece, e aí o que que acontece? Eles vão dizer, é por isso que quando ele expunha as escrituras, nosso coração queimava. A minha oração é que, à medida que você está lendo comigo a Bíblia, que seu coração possa queimar através das escrituras. Verso 36 ao 49, Jesus vai aparecer aos discípulos. Jesus aparece aos discípulos reunidos, ele mostra sua mão e pés para provar que ele ressuscitou. Esse momento aqui de Jesus aparecer aos discípulos, ele vai ser muito mais claro para a gente, descrito lá no Evangelho de João, capítulo 20, e nós vamos ler esse livro a partir de amanhã. Versos 50 ao 53 é a ascensão de Jesus. Jesus leva os seus discípulos até Betânia, onde os abençoa e ali é levado aos céus. E aí os discípulos o adoram e retornam a Jerusalém com grande alegria, louvando a Deus no templo. Esse momento aqui da ascensão de Jesus, nós vamos ver Lucas descrevendo ele com mais detalhe, esse momento, no início do livro de Atos, que também foi escrito por Lucas. Então nós temos a ressurreição de Jesus, e você precisa entender que a vitória sobre a morte e o pecado, né, veio por meio da ressurreição de Jesus. Então, se tem algo que precisa ser celebrado, é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é que nos dá esperança de vida eterna. E assim como os discípulos, eu e vocês somos chamados para testemunhar essa verdade ao mundo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. O túmulo está vazio. O nosso Jesus, ele está vivo. Deus abençoe sua vida. Nós terminamos o Evangelho de Lucas, que privilégio. E agora nós vamos começar amanhã o último Evangelho, que é o Evangelho de João. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, eu te encontro aqui para mais 3 capítulos que vamos ler. Deus te abençoe.